Helena, olhando para este cenário, né, como um todo, principalmente quando a gente traz ali as expectativas sobre o início de corte de juros pelo Federal Reserve, esse cenário a gente sabe que ele pode e influencia diretamente a Bolsa também, né? Quando a gente olha ali, principalmente para fluxo estrangeiro, eu queria entender um pouco da sua leitura, até porque o quanto o risco Brasil, incluindo o risco fiscal, incluindo o risco político, pode acabar atrapalhando aí o desempenho do mercado nessa expectativa, né, de corte de juros por lá, ajudando a trazer esse fluxo para cá? Eu acho que pensando em risco, né, no cálculo de risco-retorno que o investidor estrangeiro faz para trazer o dinheiro para o Brasil, o que acaba sendo muito relevante é o diferencial de juros. Então, talvez se o Fed sinalizar um processo de corte de juros começando antes do que o mercado imagina, ou seja, eventualmente em junho, e não no segundo semestre, por exemplo, talvez isso limite um pouco a ação do Banco Central por aqui, ou seja, talvez a gente tenha que cortar um pouco menos a taxa Selic para ter um diferencial de juros que compense para o investidor estrangeiro entrar aqui no Brasil. Por outro lado, se o Fed mantiver essa postura cautelosa de sinalizar que, olha, a gente vai cortar juros, mas eu não sei quando, e talvez isso fique para o segundo semestre, o Banco Central tem um pouco mais de espaço para agir do ponto de vista de política monetária, porque como você falou, a gente tem um risco Brasil elevado, especialmente quando a gente pensa do ponto de vista fiscal, a gente não tem visto sinalizações de medidas de corte de gasto, a gente sabe que está tendo um esforço muito grande da equipe econômica para aumentar a arrecadação, para aumentar a receita, mas seria necessário ver corte de gastos para a equação fechar e para a gente ter uma meta fiscal atingida. Então, a gente tem um risco do ponto de vista fiscal grande. O que faria o investidor estrangeiro vir para o Brasil ou deixar de vir para o Brasil é o diferencial de juros, que para ele vale a pena entrar no Brasil se a gente pagar uma remuneração muito maior do que está sendo paga nos Estados Unidos. Então, o início do processo de corte do Fed é muito importante para a gente entender o quanto isso vai limitar ou não a ação do Banco Central aqui, se a gente pensar do ponto de vista da entrada de investidor estrangeiro. Helena, muito bom dia para você, prazer falar contigo, Felipe Nascimento agora. Eu queria entender um pouco a sua visão sobre os dados, né, da economia brasileira recentes. Hoje a gente viu um IBCBR subindo 0,6%, recentemente a gente teve volume de vendas de serviços, varejo, PIB também recentemente, enfim, esses primeiros, né, meses do ano mostrando uma atividade, uma economia bastante forte aqui no Brasil. Exceto, né, ou retirando esse cenário que a gente ainda precisa entender um pouco como que vai se comportar o juro lá nos Estados Unidos, esse cenário de economia talvez um pouco mais forte nesse começo do ano, preocupa do ponto de vista inflacionário ou é um cenário importante que a gente tende a ter uma melhora no ambiente até dos negócios, no ambiente do mercado, por conta de uma melhora de percepção? Bom dia, Felipe, prazer falar com você de novo. Acho que preocupa sim. Quando a gente olha a comunicação recente do Banco Central com o mercado, a inflação, de maneira geral, tem tido uma composição benigna. O que a gente tem visto subir são altas muito mais sazonais, né? Educação, nesse momento, alimentação, que sobe por conta de sazonalidade e por conta de efeitos do El Niño, mas mesmo a alta de alimentação, a gente já está vendo uma desaceleração nela. O que pega na inflação e o que está preocupando o Banco Central e o que preocupa os economistas de maneira geral é a inflação de serviços. Tanto serviços, o índice cheio de serviços, quanto serviços subjacentes. E eles têm mostrado uma resiliência grande, que já era de se esperar, é uma inflação mais resiliente, é fácil entender isso, né? A gente sabe que preço de serviço não é cortado rapidamente, só porque a economia está crescendo menos, ou porque os juros estão mais altos. Mas quando a gente vê os indicadores do mês de janeiro subindo por conta basicamente de serviços, é algo que a gente sabe que vai preocupar do ponto de vista inflacionário lá na frente, o Banco Central já está atento a isso. Eu acredito que na comunicação de quarta-feira o Banco Central vai mencionar isso de novo, porque o que fez o IBCBR crescer hoje foi basicamente serviço e varejo, né? Então, são dois indicadores que de fato estão contribuindo muito para essa resiliência inflacionária. Então, sim, claro que todo mundo quer ver a economia crescendo, claro que não dá para falar que é ruim o IBCBR crescer 0,6%, não é ruim no trimestre a alta ser de mais de 2%, mas preocupa quando a gente pensa que na condução da inflação, justamente o que está fazendo com que o Banco Central não consiga acelerar o ritmo de cortes ou sinalizar um ciclo mais longo é justamente serviços, e isso vai continuar sendo uma pedra no caminho do Banco Central, sem a menor dúvida. Ô Helena, eu me lembro de uma discussão, até mesmo o próprio diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, falou
recentemente sobre talvez um paradoxo, né, na economia ou na dinâmica de alguns indicadores, que a gente está com um desemprego cada vez menor ou num desemprego baixo, que não está afetando especificamente ou diretamente na dinâmica inflacionária aqui no Brasil. Não só aqui no Brasil, mas tem economias globais também experimentando essa nova realidade, se a gente pode dizer assim. Será que a gente está vivendo mesmo esse paradoxo? Será que a gente está numa nova forma, né, de relação emprego-inflação que possa sustentar um emprego baixo, um desemprego baixo e uma inflação sem ser muito afetada? Ou talvez seja só questão de tempo até as coisas convergirem para o que os livros ensinam? Eu acho que o timing é mais importante nesse momento. Eu acho que realmente a gente tende a ver que o desemprego tende a subir com esse processo de juros muito altos, ou então que esse mercado de trabalho muito aquecido vai impactar na inflação. E na minha leitura isso acontece no mundo todo, né? A gente pode até não ter uma inflação muito explosiva nos Estados Unidos, mas a gente teve até meados do ano passado uma inflação em 12 meses absurdamente alta. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Quando a gente olha a inflação de serviços, o que está fazendo com que essa inflação permaneça alta, que fez com que o consumo crescesse no PIB, claro que tem os estímulos fiscais, a gente sabe que teve uma série de medidas que ajudaram a isso, mas é também o fato do mercado de trabalho estar um pouco mais aquecido e com isso o rendimento médio real do trabalhador começar a subir. Quando a gente tenta traçar um paralelo entre as duas coisas, é bem nítido ver que quando a renda média cresce, ou seja, quando a inflação por um lado cai e permite que a renda cresça, lá para frente a gente vai ver uma pressão inflacionária. Então eu acho que a pandemia mudou um pouquinho essa dinâmica num curto período de tempo, mas nesse momento eu acho que tanto o Brasil quanto as principais economias desenvolvidas, especialmente Estados Unidos, conseguem perceber sim uma correlação forte entre o mercado de trabalho aquecido e a inflação forte, especialmente no setor de serviços. Perfeito. Tem mais um questionamento aqui para você, porque você comentou a respeito do comunicado do Banco Central e me lembro que o Banco Central volta a falar, ou pelo menos carrega um pouco mais na tinta em relação à questão fiscal, principalmente com um cenário onde o déficit de zero vai ser dificilmente alcançado, o governo fazendo algumas movimentações mais importantes em termos de arrecadação, mas não dando foco muito em corte de gastos ou pelo menos revisão de alguns gastos. Isso tende a ter mais foco também, principalmente quando a gente vê uma curva de juros um pouco mais elevada, uma movimentação em relação a risco fiscal, voltando às rodas de discussão, voltando ao mercado a também falar bastante sobre isso. Você imagina, Helena, que a gente possa voltar a ter um foco mais forte ou mais pesado nessa questão do risco fiscal? A gente está entrando num ambiente um pouco mais arriscado nesse sentido? Acho que a gente ainda está num ambiente arriscado, né? O Banco Central, por um lado, sempre menciona o risco fiscal nos seus comunicados. Por outro, faz muito tempo que ele não engrossa o tom, né, do ponto de vista de política fiscal. Eu acho que o Banco Central evita falar muito de fiscal, porque afinal de contas não seria da alçada deles fazer política fiscal, mas eu não tenho a menor dúvida de que a inflação, né, na Focus, a gente tem uma inflação que está desancorando na Focus por conta de fiscal, a gente tem expectativas que estão deterioradas por conta de fiscal, essa curva não está acompanhando o que a Focus espera na Selic por conta de fiscal, então eu acho que tem uma chance razoável do Banco Central usar o fiscal como uma das justificativas, não a única, eu acho que eles vão falar bastante de inflação de serviços, mas usar o fiscal também como uma das justificativas para não mudar o guidance nesse momento, ou seja, para manter esse cenário de cautela, porque de fato a gente tem uma meta de zerar o déficit que não está com a menor cara de que vai ser atingida. Pelo contrário, na nossa opinião, essa meta vai ser revisada, a grande questão é quando, se essa arrecadação recorde em janeiro deu espaço para o governo ter um timing um pouquinho maior de negociação ou não, e quando essa meta for revisada, como é que essa revisão vai acontecer, como é que ela vai ser especialmente anunciada para o mercado, né? Se vai ter um anúncio mais no sentido de, olha, a gente está revisando a meta, mas a gente tem um comprometimento fiscal e a gente vai buscar uma disciplina fiscal,
ou se vai ser um anúncio mais no sentido de eu não vou cortar gasto mesmo e é isso aí que tem para hoje. Então eu acho que a sinalização importa muito do ponto de vista de mercado. O mercado já tem precificado que a meta não vai ser cumprida, mas aí a gente precisa pensar qual que vai ser a nova meta, como é que vai ser essa sinalização. Isso tudo, óbvio, impacta muito a decisão de política monetária e é um dos fatores do Banco Central manter cautela. Então acho que tem uma chance sim deles mencionarem de maneira, dar uma ênfase um pouquinho maior para fiscal, mas a gente tem que lembrar que eles também não vão muito a fundo na questão fiscal, né? Sim. Eles dão uma pincelada e seguem reto.